Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quero trabalhar com vocês nessa pequena playlist algumas reflexões a respeito dos aspectos introdutórios do direito civil. E na nossa conversa de hoje, eu quero falar especificamente do conceito de direito civil, também falar um pouco a respeito desse diploma legal chamado Código Civil e, na sequência, fazer um breve histórico a respeito do processo de codificação. Então, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós podemos conceituar o direito civil como aquele ramo do direito que é responsável por disciplinar as relações entre particulares. Então, é o direito civil que vai regulamentar as relações jurídicas na órbita privada. E aqui, pessoal, quando o direito civil ele regulamenta a rotina, o dia a dia dos particulares, ele regulamenta tanto a rotina, o dia a dia das pessoas naturais quanto das pessoas jurídicas. E com certeza o direito civil é o ramo de maior amplitude. Por quê? Então, ele regulamenta, por exemplo, as pessoas naturais, não só a partir do nascimento até a morte. O direito civil ele regulamenta, inclusive, momentos que antecedem ao nascimento da pessoa natural, como regulamenta também o pós-morte, como por exemplo na questão do direito sucessório. Então o direito civil ele é praticamente inesgotável. Então essa regulamentação da vida privada, ela envolve a regulamentação interpessoal, a relação familiar, a relação patrimonial, a questão do direito de propriedade, a questão das pessoas jurídicas. Então, quando nós falamos de associações, fundações, sociedades empresariais, toda essa regulamentação da vida privada, da vida particular, ela é disciplinada por esse ramo do direito chamado direito civil. Então, em razão dessa amplitude, dessa relevância, que muitas pessoas, inclusive, denominam o Código Civil como a Constituição do homem comum. Mas cuidado, em que pese a importância do Código Civil, nós não podemos confundir o Código Civil com o direito civil. Então, nós já vimos que o direito civil é aquele ramo do direito que é responsável por regulamentar a relação entre particulares. E o Código Civil é apenas uma, dentre outras inúmeras leis utilizadas para regulamentar a relação entre particulares. Então, a Lei 10.406 de 2002, conhecida como Código Civil, é apenas uma das normas existentes para padronizar a nossa vida privada. Agora observe, por que essa lei 10.406 de 2002 recebeu essa nomenclatura Código Civil? O que ela tem diferente das demais leis que regulamentam a vida privada, a vida particular? Por que a lei 10.406 tem esse nome Código Civil e as demais não? Por um motivo muito simples, pessoal. A terminologia código, o instituto código é reservado para aquelas normas que reúnem numa única lei, de forma substancial, as principais normativas, os principais parâmetros que vão disciplinar um determinado ramo do direito. Então observem que a Lei 10.406 de 2002, ela tentou unificar nessa única norma as principais diretrizes, as principais regras e disciplinas do universo do direito civil. Mas é óbvio que é impossível, numa única norma, se regulamentar todos os fatos da vida privada que se façam necessários de ser regulamentado. Então, por isso que ao lado do Código Civil, nós temos diversas leis civis especiais que visam complementar a regulamentação do dia a dia dos particulares. Então, tomemos cuidado com essa consideração. Então, para finalizarmos esse nosso primeiro bloco de reflexão em torno dos aspectos introdutórios do direito civil,
falarei rapidamente a respeito do processo de codificação. Então, enquanto o Brasil ele era colônia de Portugal, de 1500 a 1822, o Brasil era colônia do Reino Português. Então, nós não tínhamos soberania e, consequentemente, não tínhamos autonomia de fazermos as nossas próprias leis. Então, na época do Brasil colônia, as leis, as normas que valiam para Portugal, valiam para o Brasil colônia. Então, isso incluía o direito civil, direito penal, etc. Com a nossa independência, em 1822, logo na sequência, nós tivemos a outorga da nossa primeira Constituição, Constituição Imperial. E lá no artigo 179 foi determinado que, o quanto antes, deveríamos elaborar o nosso Código Civil. E por que eu dei essa risada? Porque esse, o quanto antes, demorou quase um século. O nosso primeiro Código Civil só foi aprovado em 1916. Mas aqui, pessoal, brincadeiras à parte, é compreensível a demora. Talvez não de um século, mas é compreensível a demora na elaboração de um código. Por quê? À época, nós tínhamos, além das dificuldades de logística operacional, nós temos a dificuldade natural, que é elaborar um código do zero. Então não se esqueçam que essa lei, que será denominada código, ela vai tentar reunir numa única norma as principais balizas, princípios e regras que vão disciplinar um respectivo ramo do direito. Então um código, ele não nasce da noite para o dia. É trabalhoso, é trabalho aí de anos, talvez década. Mas fato é que, em 1916, nós tivemos a aprovação do nosso primeiro Código Civil. E por que esse código foi substituído por um novo Código Civil em 2002? Porque esse código de 1916, ele já nasceu com uma certa defasagem. Ele trazia conceitos conservadores, individualistas, paternalistas, que não correspondiam à realidade do nosso momento. Então observem, em 2000, pessoal, no ano de 2000, vigorava um código que trazia expressão pátrio poder, poder do pai, do homem. Então, esse é só um exemplo dessa defasagem. Fato é que, em janeiro de 2002, nós tivemos a aprovação do nosso novo Código Civil, que está em vigor até o dia de hoje. Então, eram essas as reflexões que eu queria fazer com vocês nesse primeiro bloco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.